eletrodo de baixo. Em princípio, o resultado não depende da diferença potencial, não deve depender, certo? Isso é um sistema linear, né? Certo? Se eu olhar aqui a definição, certo? Vamos voltar para a definição da capacitância, né? Ora, se o sistema é linear, para dar a diferença potencial V, eu produzo uma quantidade de carga que é proporcional à diferença potencial, certo? Senão o sistema seria não linear, certo? Como é que eu posso provar que isso é verdade? Olhando aquela função, tá certo? Olhando para o potencial de distribuição de carga, né? Distribuição superficial de carga, né? Integral de superfície, ρS ds, né? Essa linha sobre 4π epsilon 0, módulo da diferença, né? Certo? Essa é uma relação que mostra a linearidade entre potencial e carga, né? Se eu tivesse rho dV, seria a mesma coisa, certo? Se eu tivesse um conjunto de cargas, era a mesma coisa. Se eu multiplicar por um fator K isso aqui, eu obtenho K vezes o resultado. O sistema linear. Então quer dizer o quê? Se a carga do sistema é Q, essa carga deve ser proporcional à diferença potencial aplicada. Então o sistema é linear. Ou seja, né, a capacitância C não depende de quem? De Q e de V. Certo? Porque essa razão vai cancelar qualquer dependência nesses parâmetros de estimulação, digamos assim, da estrutura, né? Então isso só vai depender de quem? Dos parâmetros que houverem na estrutura. Ou seja, a permissividade e a geometria da estrutura, né? Muito bem, então é isso que a gente vai ver aqui, né? Então, veja, por que eu estou falando isso, né? Porque eu posso estimular essa estrutura de qualquer jeito, que o resultado que eu vou obter é o mesmo. Se eu aplicar V e 0 aqui, dá um resultado. Se eu aplicar 0 e V, 0 aqui e V aqui, dá o mesmo resultado, tá? A carga positiva transferida sobre a transferida potencial V vai ser a mesma, certo? Se eu aplicar aqui V e menos V, o resultado é o mesmo, certo? Não tem porquê. É uma razão, certo? A diferença de potencial aqui é 2V, aqui é menos V, aqui é V, certo? Nos três casos o resultado é o mesmo. No caso 1, eu calculo a carga que está nesse eletrodo sobre a diferença de potencial. Nesse caso aqui, eu calculo a carga desse eletrodo aqui, positivo, sobre a diferença de potencial. Nesse caso aqui, eu calculo a carga nesse eletrodo sobre o 2V da diferença de potencial. Os três resultados são os mesmos. Se eu aplicar 1 volt ou 1000 volts, o resultado dá o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Então lembre-se disso, né? Ou seja, o conceito é esse. Se você quer calcular a capacitância, você tem que alimentar o sistema, pegar a diferença potencial, medir essa carga e determinar a razão da capacitância. Não depende de quantos volts você aplica. 1 volt, 10 volts, meio volt, dá o mesmo resultado. Porque o sistema é linear, né? Certo? Bem, então esse é o problema que nós temos. E nós temos que resolver que problema, né? Laplaciano de φ igual a 0. Sistema de coordenadas. Vamos colocar um sistema cuja origem esteja na superfície desse eletrodo aqui. Vou botar 3 para cá, certo? Vamos dizer que isso aqui seja o eixo Z, certo? Então nós temos um problema, né? Que o potencial, em princípio, você tem a variável, digamos, y para cá, certo? X saindo do quadro. Em princípio, o potencial é uma função de 3 variáveis. Eu estou usando o sistema de coordenadas cartesiano porque é o que mais se adapta, né? A superfície que encaixa, né? Então tem um problema que o potencial depende, em princípio, 3 variáveis, né? E a solução da equação Laplace, certo? Só que essa estrutura é infinitamente extensa nessa direção e na direção que sai do plano do quadro, né? Então,
problema tem simetria de translação. E é por isso que a gente consegue resolver, porque senão ele não resolveria de forma simples. Na direção X, né, saindo do quadro, tá? E na direção Y. A estrutura é inalterada se você trasladar nessas duas direções. Tá? Então, com essa propriedade, a gente já sabe que o potencial não depende de Y nem de X. Já mata duas dependências. Né? O potencial só depende da coordenada em que as coisas mudam. As coisas mudam daqui para cá. Né? Nada acontece daqui para cá, nem saindo do plano do quadro. Certo? Então, a priori, você sabe que o potencial é uma função só de Z. Certo? Ou seja, simetria permite-nos provar que é uma função só de Z. O laplaciano em cartesiana, né? Se vocês estão lembrados, é D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2. Né? Ora, se φ é só função de D, laplaciano de φ reduz-se, né, a aplicação da segunda derivada em Z só, a derivada total agora, no caso, né, D2φ Z2. Então, o problema que temos que resolver é esse, né? Laplaciano de φ igual a zero quer dizer derivada segunda de φ em relação a Z igual a zero. A nossa função potencial é a função que tem que satisfazer essa propriedade, né? Isso é a equação diferencial, né? Bem simples. Né? Qualquer função linear satisfaz essa equação, né? Certo? Então, a solução geral para o potencial é da forma AZ mais B. Ou seja, nós temos aí um número infinito de possibilidades, né? A e B são variáveis reais, certo? No princípio, né? Assumem qualquer valor, então temos um número infinito de possibilidades, só que, como a gente falou na última aula, né? Só temos uma única solução para um problema de valor de fronteira numa superfície fechada, certo? Essa nossa superfície fechada, você poderia imaginar como sendo aquela limitada por essa superfície de cima, essa de baixo, uma superfície imaginária aqui, se você quiser, certo? E outra aqui, e uma na frente, tá certo? Do plano, e uma atrás do plano que vocês estão vendo aí, certo? Então é um paralelepípedo fechado. Quais são as condições do contorno? V igual a potencial igual a V na superfície. Certo, mas eu estou pegando um plano. Como ele é infinito, pode ser qualquer coisa. Pode ser um círculo também, se quiser. Pode ser um cilindro infinito, né? Poderia ser ao redor, né? Você tem um cilindro cujo raio é um raio fixo, certo? Né? Mas a nossa condição de contorno seria essa, certo? Se eu fizesse, como ele falou, um cilindro, para ficar mais simples, certo? Vamos dizer que nós tenhamos um problema semelhante, aqui assim, certo? Potencial igual a V, parecido com esse, tá? Pode botar em cilindro, mas só para a gente entender só o conceito de que tipo de problema de valor de fronteira ele está usando aqui, certo? Então eu dou aqui V, certo? Eu dou aqui a potencial igual a zero, né? Que informação eu estou dando aqui nessa superfície, né? Vamos fazer uma analogia com isso aqui, certo? Se eu fizesse uma superfície fechada aqui, que informação eu estou dando, né? Por exemplo, nessa superfície? Eu estou dizendo que o potencial não varia com essa coordenada, certo? Eu estou dizendo que dv dy igual a zero. Desculpa. Tá? A derivada normal é nula, certo? Então seria algo parecido aqui. Nesse problema aqui, eu faria um problema em que dφ dr, né, igual a zero. Tá? Então, se eu resolver esse problema, o potencial é V aqui, zero aqui, a derivada normal é zero aqui, eu estou resolvendo um problema parecido com o que eu estou resolvendo aqui. Né? Então, o potencial não depende de R, certo? Só depende de Z. Não depende de φ pela simetria também, certo? Então, esse aqui é um problema de valores